Olá, amigos. Que Jesus nos abençoe. Nós temos uma pleiade de espíritos que contribuíram e marcaram presença na Terra aos tempos de Jesus. Espíritos que vieram e que aproveitaram a presença de Jesus aqui na Terra para sublimar a sua evolução. Entre tantos admiráveis, nós temos, eu pessoalmente tenho, uma profunda admiração, respeito pelo espírito de Maria de Magdala, uma mulher notável que deu uma guindada na vida de 360 graus. Ela saiu de uma condição desfavorável para uma condição angelical. E tenho a certeza de que o mais importante na vida, na biografia dessa mulher, desse espírito sublimado, é a essência da sua vitória, a superação, a capacidade que ela demonstrou de modificar, de transformar-se. A fé. Conta-se que Maria de Magdala sempre sonhou com amor, sempre sonhou em ter um lar, construir sua família, porque era o destino de toda mulher. E conta-se que quando ela completou seus 15, 16 anos de idade, morando na casa de seus senhores, se eu posso assim dizer, ela foi encantada por um senhor, um varão, que se apaixonou pela beleza daquela jovem moça e a levou com ele numa proposta de casamento, numa proposta de uma união, de dar-lhes uma vida. Porém, este senhor, esse varão, após usufruir do benefício de sua beleza, de seu corpo, a abandonou. Como ela não tinha ninguém na sua vida, ela se revoltou, segundo essa versão, e foi acolhida naquele tempo em um bordel. E lá ela jurou para si própria que nunca mais ela entregaria seu coração a homem nenhum. E ali, na sua vida da promiscuidade, usando da beleza do seu corpo, ela foi conquistando os clientes mais aquinhoados de toda aquela região. Então ela transformou-se numa mulher muito rica. Morava numa bela casa na cidade de Magdala. Recebia seus clientes, enfim. Mas ela não era feliz. Ela vivia, além de embriagada, atormentada pelos espíritos. Segundo narra o Evangelho, narra a história,
possuída por 7 demônios, ou seja, por espíritos que a vampirizavam a sua vida promíscua. E foi numa destas vivência dela, junto a uma serva que trabalhava na casa dela, que lhes falou sobre Jesus. Um profeta diferente que viera trazer o amor na face da terra, que pregava um reino de amor. Maria de Magdala, naquele momento, ela lembrou-se que aos 12 anos de idade, numa das esquinas, né, dos cruzamentos da grande cidade de Jerusalém, ela encontrou um profeta, alguém que bradava aos 4 cantos, que anunciando a chegada de um certo Messias. E dizia este profeta que quando ele chegasse, ninguém mais choraria por falta de amor, porque ele trazia o amor em abundância para todos os corações. Após ouvir a escrava ou a serva falar deste Jesus com tanto carinho, desse profeta de amor, ela desejou conhecê-lo. Mas não teve coragem. E uma certa noite, ela vinha numa liteira com um alto funcionário do Império Romano, e à noite ela voltava para casa, essa liteira guarnecida por uma equipe de soldados. Ela ouve rumores lá de fora, né? Discussões, gritos. Ela abre aquela cortina da liteira e pela lua clara ela percebe que havia ali um leproso, característico pela sua roupagem. E este leproso não respeitou a lei que dizia, que rezava, que ele não poderia aproximar-se de uma pessoa, de qualquer pessoa, a menos de 5 metros. E de longe ele tinha que gritar: imundo, imundo, porque era a identidade de todos aqueles que carregavam a lepra. Assim, ela perguntou o que estava acontecendo. Os soldados estavam com medo de se aproximar daquele jovem leproso. E ela então pergunta o que estava acontecendo. Então o jovem olhou para ela e disse: Senhora, eu sou leproso. Olhe. E abriu a túnica. Ela pôde perceber que a morféia corroía toda parte do corpo dele, parte do rosto. Estava horrível. E ele disse: Senhora, eu sou pobre. Eu estou em busca de Jesus. Por isso eu estou pedindo ajuda. Onde eu encontro Jesus? Ela já ouvira falar de Jesus, ela lembrou-se, né? E como não podia fazer nada além de, tirou do seu alforje, da sua bolsa, algumas moedas de ouro e atirou em direção ao leproso ali no chão. Ele apanha com dificuldade as moedas e ela então pergunta ao leproso: Tu crês mesmo que este Jesus pode curar essa tua lepra? Ele disse: Eu creio, Senhora. Eu creio. Ela disse: Então, se você encontrar Jesus e ele curar tua lepra, fale sobre mim. Diga a ele, peça a ele para curar a lepra de minha alma, porque eu sofro tanto. Aquele
leproso ficou perturbado com aquela fala daquela mulher tão bonita, dizendo que tinha uma lepra na alma. E disse a ela: se eu encontrar Jesus, tenha certeza que eu falarei sobre a senhora, e o que ele disser, eu vou atrás da senhora. Eles seguiram em frente, ela esqueceu. Tempos depois, segundo nos consta esta versão, ela estava adormecida, era uma noite a qual ela não tinha atendido nenhum cliente durante o dia, ninguém, ela não queria ver ninguém, ela estava prostrada, estava num sono profundo. E deu ordem à serva que trabalhava em sua casa para não incomodá-la. A serva conhecia a ira que ela possuía quando estava dormindo e era acordada, enfim. Então a serva fez de tudo para não fazer barulho. Numa cama de cetim, de sedas, estava ali, prostrada aquela mulher, de uma beleza imensurável, quase que nua. De repente, lá no portão de carvalho que separava a casa palaciana onde ela morava, ela ouve batidas no portão, batidas violentas, como se alguém tivesse desesperada, gritando: olá, olá. A serva, preocupada que naquele momento poderia acordar a patroa, ela então apressa-se em atender o portão para diminuir, ou seja, para impedir aquele barulho. Chegando, ela abre uma fresta no portão e do lado de fora estava um jovem. E ele disse: é aqui que mora. Falou, descreveu a senhora, né, que ela não sabia o nome. Ele disse: sim. Diga a ela que eu preciso falar com ela. A patroa disse: moço, hoje ela não atendeu ninguém, ela não atende ninguém, só volta outro dia, por favor. Mas ela me atenderá. Fale que eu estou aqui. Diga a ela que eu sou aquele leproso. Quando ele disse eu sou aquele leproso, aquela serva deu um passo atrás e disse: mas sim, diga a ela que eu trago um recado de Jesus para ela. E foi justamente aquela serva que tinha falado a Maria sobre Jesus. E naquele momento ela ficou perturbada e disse: o senhor me aguarde, por favor. E ela entra, a serva volta para dentro da casa preocupada. Afinal de contas, ela tinha que chamar a patroa. Ela não queria, mas foi forçada pela circunstância. Quando ela entra no quarto, a serva percebe que uma sombra estava lhe acompanhando. Ela volta-se para trás, estava ali, rente a ela, o estranho, aquele homem estranho. Ela se assusta, afinal de contas, a patroa estava quase que seminua. Ela quis gritar, mas o peregrino tomou a palavra, tomou a cena, avançou em direção à cama onde estava Maria, segurou suas mãos e gritou: Maria, eu tenho um recado de Jesus para a senhora, acorde. Quando falou o nome de Jesus, com certeza aquele espírito que estava adormecido, estava vagando em regiões de sofrimento, retorna e desperta assustada. Quando ela desperta, ela se vê a realidade, aquele homem segurando a sua mão ao lado de sua cama, ajoelhado. E ele disse: senhora, não se assuste, eu não vim me fazer mal. Eu vim lhe trazer um recado de Jesus. A senhora lembra de mim? Eu sou aquele leproso que a senhora ajudou aquela noite. E ela busca na tela mental, né? E lembra-se. Mas se ela olhou para ele estava diferente, ou seja, não tinha nenhuma mofela. Ele disse: Jesus te curou. Curou, senhora. Olha, ele abriu
parte daquela capa, né? Daquela túnica. E a epiderme havia apenas algumas manchas que estavam refazendo-se. E ele disse: olha, eu encontrei Jesus, ele me curou. E eu falei sobre a senhora. E ele quer vê-la. Ele disse: mas tu dissestes a ele que eu sou uma prostituta. Senhora, disse o peregrino, Jesus não pergunta quem somos, o que fazemos. Ele apenas nos pergunta o que queremos que ele nos faça. Então, vamos. Ele quer vê-la. Ele está tão próximo aqui, está em Cafarnaum. Eu sei que ele está lá. Vamos. Ainda é tempo. É barco, é 15 minutos nós chegamos lá. Eu disse: amanhã nós vamos. Senhora, disse o peregrino, Jesus não pernoita 2 vezes na mesma casa, no mesmo lugar. Talvez seja mais difícil encontrá-lo depois. Vamos, ele quer vê-la. Ela, tomada de curiosidade, de medo, pediu a ele que se retirasse para trocar de roupa. Mandou a serva contratar um barqueiro. E dentro de 10 minutinhos, ela botou um vestido, uma roupa mais simples, um lenço no cabelo, tampando o rosto, e partiu da cidade ou da aldeia de Magdala em direção a Cafarnaum, o barqueiro, a prostituta e o ex-leproso. Aportaram nas praias de Cafarnaum. Bem próximo estava a casa de Simão Pedro, a porta estava semi-aberta porque havia uma luz. Não era lâmpada, né? Luz de azeite, de candeia. Ele disse: olha, Jesus está lá. A porta ainda está aberta, vá lá. Ela disse: mas senhora, não tenha medo. Confia. Ela desce do barco, o vento, a brisa sopra-lhe o cabelo, aquele lenço sai da cabeça. O peregrino pôde observar pelo clarão da lua a beleza daquela mulher. Era uma estrela que caminhava nas areias brancas das praias de Cafarnaum. E ela segue passo vacilante. A porta estava semi-aberta. Ela empurra. Uma luz se fez. Jesus estava a sós naquela sala, sentado em um tapete, virado de costas, meditando. Ela não sabia o que dizer, o que falar e como cumprimentar Jesus. Então, naquele momento, ela tomou a iniciativa, abaixou-se ao chão e gritou: Rabone, mestre. Pôs-se a chorar. Jesus levantou. Ela não conseguia falar porque apenas chorava com o rosto colado ao solo daquela sala. E Jesus então volta-se para ela e diz: Maria, levanta-te. Ela assustou, levantou a cabeça, levantou-se e disse: o Senhor me conhece? Sim, Maria, disse Jesus, eu te conheço. Eu sou o bom pastor e conheço a todas as minhas ovelhas pelo nome. Então, se o Senhor me conhece, disse ela, o Senhor sabe que eu sou um esterqueiro. O Senhor sabe da minha vida. Ela não tem sentido. Por várias vezes já pensei em dar cabo dela. Eu sempre sonhei com amor. No entanto, Senhor, eu vivo nessa solidão. Tenho todos os homens na palma da minha mão, mas não tenho sentimento. Jesus então disse: Maria, não te digas, não te julgues uma esterqueira. Deus não nos vê assim. Lembra-te que são das esterqueiras da vida que nascem os lírios mais bonitos da natureza. Maria, encontre uma razão para viver. E a razão da vida é o amor. Ame.
Ame os teus filhos. Senhor, disse ela, como ousas falar? Eu sou mulher. Eu sei, não preciso entrar em detalhes, mas o meu ventre é estéril. Não posso ter filho. Jesus olhou para ela e disse: ser mãe, Maria, não é apenas carregar um pedaço da carne, um retalho da carne dentro do ventre. Ser mãe, Maria, é muito mais do que isso. Ser mãe é ser amor. Ame os filhos de tuas irmãs no meretriz, que não podem cuidar das crianças. Ame a humanidade como se fosse filhos teus. E quando tu encontrares, sim, este amor, esta razão, a tua vida terá um sentido sublime. Ela pensa, ela quis dizer alguma coisa, mas Jesus interrompe e diz: Maria, vai. Lembra-te que o caminho para chegarmos ao reino de nosso Pai Celestial é áspero. Tu morrerás pouco a pouco. Morrerás no esquecimento, no abandono. Morrerás na renúncia. E quando tu morreres, essa personalidade que tu és agora já não mais existir, aí sim, eu te darei a vida eterna. Senhor, vai, Maria. Que Deus te abençoe e não tornes a pecar. Ela levanta-se, não sabia o que dizer daquelas palavras de Jesus, apenas ela volta-se ao mestre e diz: Senhor, deixe-me te seguir. Não, Maria, disse Jesus, você ainda não está preparada. Estarás um dia e eu te procurarei. Ela volta um tanto quanto constrangida, porque a mensagem de Jesus ecoava em seu coração de uma forma estranha. Ela volta para casa, não dá nenhuma palavra. O peregrino agradece e vai embora. Ela entra para dentro de casa, passa a noite em claro. De manhã cedo tomou iniciativa, juntou todas as suas roupas mais caras, tudo que ela tinha de pertences, foi ao comércio, vendeu tudo, distribuiu aos pobres, separou um lastro, um frasco de perfume, dispensou a serva, dando a ela uma boa quantidade em dinheiro, e disse para si mesmo: essa casa nunca me pertenceu. E saiu de casa e foi morar nas escondidas, naquelas choupanas, aos arredores da cidade, escondida da vida, porque ela não tinha o que fazer. Ela era muito conhecida, as esposas de todos não aceitariam a ela por ciúme. E ela então, pouco a pouco, como disse Jesus, foi morrendo. Uma mulher que tinha banheiras, tomava banho nos melhores perfumes, ungüentos, morava num lugar que nem banho podia tomar. Passou fome, passou frio. E passou então a seguir Jesus. Quando Jesus estava próximo, ela seguia para ouvir as pregações de Jesus, e no meio da multidão estava aquela mulher, com o rosto coberto, o corpo coberto, para não ser reconhecida. E ela bebia as palavras de Jesus, as palavras, os ensinos de Jesus.
Certa feita, conta-se que ela procurou os discípulos, mas os discípulos não aceitaram. Não aceitaram ela. Afinal de contas, o preconceito era muito grande. E conta-se que certa feita ela estava nas praias, né? À beira do mar da Galileia, se eu posso dizer, triste. Estava ali saudosa de Jesus porque ela não sabia como encontrar Jesus, afinal, Jesus tinha sido crucificado. Ela não compreendia por que tanto amor que ele distribuiu às pessoas e essas mesmas pessoas gritavam, não fizeram nada para impedir que ele fosse crucificado. E dado momento, um grupo de leprosos se aproxima dela, onde ela estava. Ela percebeu pelas vestes, um deles se aproximando, disse: Senhora, nós estamos em busca de Jesus. A senhora conhece Jesus? Ela disse: sim. Como conheço? Então dize-nos, onde podemos encontrá-lo? Então tu não sabes, disse ela. Ele foi morto, foi crucificado. Crucificaram o nosso mestre. E o que ele fez? Perguntou o líder daquele grupo de leprosos. Amou. Somente amou a todos nós. Uma das senhoras abraçou-se com um filho esquálido e disse: meu filho, Jesus era a nossa única esperança. E choram. O moço, o líder daquele grupo de leprosos, disse a ela: senhora, nós estamos cansados. Diz-nos onde fica o Vale dos Imundos. O Vale dos Imundos era uma região ao lado de Jerusalém, da Judéia, o qual, para descer lá, era somente pelas pedras, era muito difícil. E lá os leprosos ficavam confinados, porque era o único lugar em que as pessoas tinham segurança de ir lá em cima da colina, e de lá de cima eles jogavam os alimentos donativos para eles. Então partiram. Ela apontou em direção a Jerusalém. Aquele grupo partiu. Ela, pesarosa naquele momento, gritou para eles: por favor, deixe-me ir com vocês. O homem disse: senhora é louca, nós somos leprosos. Ela disse: também sou. A minha lepra é pior do que a de vocês, a minha lepra da alma. Deixe-me ir, eu não tenho ninguém. Eu serei a irmã de vocês. Eu ajudarei a cuidar dessas crianças. Me aceitem. Um olhou para o outro e disse: ela é louca, vamos. Aí ela aproxima-se, toma nos braços uma criança, e dentre poucos dias, no Vale dos Imundos, entra um novo grupo de leprosos. Entre eles estava aquela mulher, belíssima. E no Vale dos Imundos, lá naquele vale, ela descobriu que o sofrimento, a dor era muito grande. Porque eles eram abandonados pela família, abandonados pela sociedade, humilhados ali, eles estavam ali para morrer. E então ela lembrou-se de tantas palestras, as falas, os ensinos de Jesus. E Maria de Magdala então se transforma na primeira pregadora do Evangelho, num lugar a qual eu tenho certeza que nenhum cristão, nenhum discípulo teria coragem de ir. Então ela começou, à noite ela reunia, falava de consolações, falava do reino de amor que Jesus nos prometeu,
falava dos simples, das bem-aventuranças. E ela percebeu que o sofrimento ali, a dor, a lepra continuava, porém, as criaturas não sofriam tanto, porque encheram-se de esperança, de fé em Deus e em Jesus. E conta-se que, certa feita, Maria tomando banho numa única biquinha que existia de água potável, naquelas pedras, ela olhando o corpo percebeu que havia algumas manchas no seu seio, característica da morféia. Quando ela percebe que ela estava contaminada, ela ajoelha-se ao chão e, numa prece de gratidão, em pranto de emoção, ela disse: obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, por me permitir expurgar no meu corpo a lepra de minha alma. E ela volta para a comunidade à noite, na primeira pregação após ela ter descoberto, ela disse: meus irmãos, nós os leprosos. Quando ela disse nós, todos se assustaram. Ela disse: sim, eu também sou uma de vós. Eu sempre os amei e respeitei vossas dores, agora eu os amo muito mais, porque agora também eu experimentarei da dor a qual eu tanto consolei. E o tempo passou, segundo nos consta, que Maria, envelhecida, sem forças, da sua aparência não tinha mais nenhuma traços de beleza. A morféia havia corroído sua beleza, seus dentes haviam caído, seu nariz estava corroído, suas mãos. E naquele momento Maria sentiu que não tinha mais forças, estava próximo o seu fim. E ela tomou uma decisão. Antes de morrer, ela queria falar com Maria, a mãe de Jesus, porque soube que ela estava numa casinha na estrada de Efésios, para lá de Jerusalém. E ela tomou então a decisão, despediu-se da comunidade. E numa daquelas noites ela partiu em direção a Efésios, à procura da mãe de Jesus, para conversar com ela antes de morrer. Conta-se a história que ela viajava de noite, ela caminhava de noite, e de dia ela escondia do sol. E quando chegou nas proximidades de Jerusalém, ela desfaleceu, sem forças. E fala-se que um grupo, uma família de cristãos, acolheram Maria, a leprosa, em sua casa. Eu fico pensando, gente, será que a gente, como cristãos, nós teríamos coragem, naquele período, de acolher um leproso em nossa casa, sob o risco de pegar a lepra? Os cristãos eram muito mais do que nós imaginamos, em fé, em ação e atitude. E conta-se que Maria delirou por 3 noites em seguida, e o pessoal reconheceu que aquela mulher, aquele corpo ali mutilado pela lepra, era a antiga pecadora de Magdala, Maria. E ela falava em Maria, a mãe de Jesus, a mãe santíssima. E mandaram então chamar Maria para vir vê-la. Não se sabe se conseguiu chegar a tempo, porque numa daquelas noites, segundo consta, ela estava delirando de febre e ela saiu do corpo, como se estivesse dormindo. O corpo ficou no catre, ela saiu. E de longe, observando, ela percebe que um leproso, porque os traços eram de leproso, vinha em sua direção. Ela disse: meu Deus,
Que será esse leproso que me procura tão longe? E esperou. Quando ele se aproximou, ele descobriu, com aquele capuz tradicional, e que o rosto ficou à mostra naquela noite. Ela reconheceu Jesus. Era Jesus. Ela ajoelha-se ao chão e diz: Rabone, Jesus. Disse a ela: Maria, por muito que tu amastes a humanidade, eu vim te buscar para viveres no meu reino, o reino de amor, de justiça e de trabalho. Vem, Maria. Quando Jesus estendeu as mãos a ela, ela desfaleceu. E naquele momento, Jesus disse: Vamos, Maria, eu vim te buscar. Ela pede a Jesus: Senhor, me dê um tempo. Ela adentra a casa choupana, o corpo dela estava inerte naquele catre. O espírito Maria ajoelha-se ao lado do corpo que lhe serviu de instrumento. E numa prece comovedora, ela diz: Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por me permitir expurgar as lepras ou a lepra de minha alma neste corpo que foi meu santuário. Eu abençoo o corpo, querido. Que Deus abençoe você também. E após despedir-se daquele corpo macerado pela lepra, ela segue Jesus. E conta-se que os astrônomos daquele tempo viram uma estrela nova brilhar no céu. E a tradição diz que não era uma estrela nem um planeta. Era o brilho da estrela de Maria, quando entrou no reino dos céus, junto a Jesus. Meus irmãos, todas as vezes que eu estou abalado, triste, porque o cristão, a tarefa do cristão, quanto mais ele avança dentro disso, quanto mais ele renuncia, mais ele fica sozinho, porque os amigos vão ficando para trás. E às vezes a gente chora por querer levar criaturas que a gente ama conosco nessa jornada, nessa estrada, nessa luta, e eles não querem, não chegou o momento deles. Então eu recorro à história de Maria de Magdala. Esse momento, esse espírito que nos dá uma lição de superação, que nos dá a certeza da imortalidade da alma, a certeza da promessa de Jesus para com todos aqueles que trabalham, a certeza de que vale a pena viver, de que vale a pena amar, de que vale a pena. Todas as dores que passamos aqui na terra, desde que nós a consagremos essas dores e transformemos essas lágrimas em lágrimas de gratidão a Deus por nos permitir vivenciar tantas mazelas e mesmo assim, sustentado pela fé, preocuparmos com o nosso próximo muito mais do que conosco mesmo. Que Deus abençoe esse espírito sublime. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores que doaram a vida, que renunciaram à vida por amor a Jesus. Eu sou um cisco, mas quero um dia
ter a graça no plano espiritual de me aproximar deste Espírito sublime, ajoelhar-me no chão e dizer: Maria, muito obrigado. Você foi a inspiração da minha vida no cristianismo, na Terra. Agradeço a todos e compartilho com vocês esta emoção. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um.